Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dica do Bigode. Eu sou o Jorge Camargo e no Dica do Bigode de hoje a gente vai falar sobre o plugin Actual Time. É um plugin desenvolvido pela Tikigal para poder capturar início, pausa e fim de utilização de tarefa. Então, de forma nativa no gRPI, o técnico consegue aplicar a sua tarefa, que nada mais é do que um script ou uma ação técnica realizada para se chegar à solução, em que a gente dá lá o start da tarefa e coloca que a gente levou 1 hora ou vai levar 1 hora agendando. Porém, ela só funciona com 3 status. O status de informação, ou seja, não é uma tarefa executiva, feito e a fazer. Ele não tem pausa, o que leva a gente aí a alguns falsos cognatos e até mesmo a situações em que o técnico inicia aquela tarefa e por algum momento ele sofre uma pausa, né? Tem que interromper aquela atividade e partir para outra. O gRPI não vai pausar, então eu teria que encerrar aquela tarefa ali, no meio do caminho, resolver o meu segundo momento e depois eu voltar e criar uma nova tarefa e dar continuidade no atendimento. Esse plugin ele faz justamente o contrário a isso. Ele cria um botão de início, pausa e fim da tarefa. Então ele começa a contar da hora que você clica no Start, ele vai começar a contar ali, tem um reloginho contador do tempo que você está levando na execução dessa atividade. Depois, se você precisar fazer uma pausa nela para fazer qualquer outra coisa, ele vai parar o tempo e quando você voltar a dar o play, ele retoma do tempo que ele parou. Sem muito blá 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 aqui, vamos ver como é que ele funciona dentro da ferramenta, aproveitando que eles fizeram recentemente aí uma atualização no plugin. Vejo vocês logo depois da vinheta. Abraço! Boa galerinha, vamos lá, já tô aqui com o meu gRPI Dica do Bigode na tela. A gente vai usar esse plugin aqui, ó, Actual Time. Esse plugin aqui a gente consegue encontrar no Marketplace, faz a instalação e depois de instalado, só vir aqui, a chave inglesa, clicou para realizar as configurações. Primeiro passo, habilitar o cronômetro nas tarefas. Ele vai te perguntar se você quer habilitar na interface do técnico ou em ambas, tá? Não faz sentido para o requerente, pois ele não tem acesso às tarefas para criação. E se você libera as tarefas para visibilidade pelo cliente, ele vai conseguir ver ali o tempo, beleza? Então aqui a gente tem a janela de pop-up com o temporizador em tempo real. Então lá no cantinho inferior esquerdo, ele vai abrir um pop-up com o tempo, né, o cronômetro contando. Então aqui eu marquei como sim. Esse exibir o tempo real na janela de tarefas, quando a gente criar a tarefa, ela vai ficar lá criada, laranjinha na tela. E se eu estou mantendo ele aqui como sim, ele vai contar tanto lá embaixo do pop-up, quanto dentro do quadro da tarefa. Então eu deixei os dois aqui para a gente poder ver. Abre as tarefas com o temporizador em execução automaticamente. Então quando eu abrir a tarefa, eu vou ter lá o botão de play logo do lado da tarefa, só clicar, ele vai iniciar a execução. Atualizar, né, automaticamente a duração, e aqui basicamente é habilitar quando eu crio uma tarefa agendada, e aqui quando eu crio uma tarefa agendada no dia, tá? Na verdade só no dia, uma tarefa do dia. Então aqui é quando eu crio o planejamento e aqui é sem o planejamento. Não quero ambas porque eu posso planejar para datas e horários que não correspondem ao agora, então não vou marcar. Salvei e vamos lá dar uma olhadinha lá nos chamados, como é que isso se comporta. Eu já tinha deixado aqui um chamado correndo, deixei correr uns 3 minutos aqui do chamado, tá? Para a gente poder ver, mas só para eu poder criar uma outra aqui vocês verem, vou abrir outra tarefa aqui a fazer, não vou mexer em nada aqui, só vou dar um texto qualquer. Aqui é o Outstart, tá? Que a gente acabou de marcar lá. Se eu marcar aqui o Outstart, a hora que eu adicionar ele já começa o contador. Então, vamos lá. Olha lá, o contador já foi automático para mim. Então já está lá contando 5, 6, 7 segundos, enfim. Tudo mais que a gente tem aqui de tempo. Eu não vou usar mais essa aqui, eu já vou buscar em cima dessa. Então, cliquei. Se eu quiser voltar para essa tarefa, é só eu apertar aqui e ele volta à atividade da tarefa. E aqui ele voltou para a tarefa de novo. Pausar e parou a tarefa. Concluí essa tarefa de baixo, não tenho mais nada a executar nela. Só dar o fechado aqui, ó.
E pronto, ele vai fechar a tarefa com nossos 3 minutos e 48. Como eu não tenho parcial de 3 minutos, ele arredondou para 5 aqui, que é a minha parcial de 5 em 5 minutos. Se eu tivesse na minha configuração do GLPI, a minha parcial de tempo das tarefas, tá? Em 1 minuto, ele colocaria para mim lá 4 minutos provavelmente, tá? Como eu tô de 5 em 5 na minha parcial de contagem, ele está marcando isso. Como é que eu sei que está de 5 em 5? Aqui no geral, descendo a assistência, aqui ó, etapa para horas, de 5 em 5. Então ele já somou 3 e jogou para 5 aqui pra gente, beleza? Então é um plugin bem fácil de se utilizar, muito simples e bem tranquilo de colocar ele em produção, tá? Só vale lembrar que eu posso colocar ele para iniciar automaticamente quando eu crio uma tarefa, ele vai gerar aqui o contador, e aí eu vou conseguir fazer o quê? Parei essa tarefa para fazer outra, clico no pause, vou fazer a outra, volto para cá, continuo, depois eu concluo a atividade, tá? Bem simples, tranquilinho esse plugin e dá um grande adianto para a gente na hora de fazer o cálculo de tempo real de atendimento, e depois a gente vê a duração da tarefa, a gente consegue ver a soma aqui, ó, 10 minutos. Lembrando que o meu está arredondando ali para 5 no mínimo. Beleza, galera? Vejo vocês então no próximo Dica do Bigode. Abraço!